Olá, sétimo ano! Vamos continuar com a revisão dos conteúdos do volume 2. Em específico, nessa aula 2, nós vamos ver os conteúdos do capítulo 6, que está entre as páginas 38 e 52, que são alguns aspectos aí da demografia brasileira. Eu sou a professora Priscila e acho bem importante que você esteja aí com seu material para que vá acompanhando, fazendo anotações, fazendo os exercícios que eventualmente, por algum motivo, você não tenha feito. Beleza? Então, eu vou trazer logo aqui o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o órgão responsável por não somente contar enquanto somos, né, contar a população brasileira, mas também traçar um perfil através de pesquisas, né, traça estatísticas e traça aí o perfil da população brasileira, certo? O lema é quantos somos e como vivemos. Então, através das pesquisas, vai traçando a forma de vida do brasileiro em relação à renda média, escolaridade, etnia, religião, área urbana e área rural, produtividade, enfim. É uma gama enorme de pesquisas que traça, então, o nosso perfil. Acontece esse censo para a contagem da população, acontece de 10 em 10 anos, e, eventualmente, esse ano, 2020, que seria o ano do censo, ele foi, então, cancelado, né? Na verdade, foi adiado para o ano de 2021 por conta da pandemia, né? Mas ele sempre ali de 10 em 10 anos. Vou trazer para vocês aqui alguns indicadores sociais. Então, nós temos a taxa de natalidade, que representa o número de crianças que nasceram a cada 1.000 habitantes. A taxa de fecundidade, que é uma média de quantos filhos por mulher de uma sociedade, né? Então, aqui no Brasil, nós estamos aí, mais ou menos, uma média, né, de 1,7, 1,8 filhos por mulheres, ou seja, nós estamos aí entre 1 a 2 filhos, essa é a média da mulher brasileira. Taxa de mortalidade, então a quantidade de óbitos a cada 1.000 habitantes. Mortalidade infantil, já são as crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida, então é analisado, isso é um fator muito importante. Por que as crianças estão morrendo antes de completar 1 ano de vida? Não tem assistência médica, uma alimentação adequada, saneamento básico, entende? Então são todas essas análises que é feita por trás de todos esses indicadores sociais. A expectativa de vida, né, um país que tem uma elevada expectativa de vida, quer dizer que é sinônimo aí de uma boa qualidade de vida, né? De uma forma geral, entre outros aspectos, mas é mais ou menos isso, né? Então, um país com baixa expectativa de vida, quais são os problemas, então, que faz com que a população viva menos? Então, lógico, é uma média. A expectativa de vida do país é de 76 anos. Quer dizer que chegou com 76 anos e não morreu, tem que matar? Não, gente, né? É uma média. Ah, mas meu vizinho tem 90. Que bom, né? Ele está acima da média. Mas então, é uma média de quantos anos, mais ou menos, a população de um país vive. Crescimento vegetativo ou natural. Então, esse crescimento vegetativo, ele é a diferença de entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quantas pessoas morrem e quantas pessoas nascem. Nasceu mais pessoas do que morreu, então essa população vai crescer. E também em relação a diferença de emigrantes, que são pessoas que saem do país, e imigrantes, as pessoas que entram no país. Então, é uma análise aí do crescimento populacional. Aí aqui nós temos alguns índices, né, como o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, analisando os indicadores sociais, de uma forma geral, de um país. O Índice de Gini, que mede a desigualdade social de um país, a diferença entre os mais ricos e mais pobres. O Índice de Desemprego e Desocupação, então mede a porcentagem da população economicamente ativa sem trabalho. E também o Índice de Vulnerabilidade Social, que mede a questão da precariedade e exclusão social da população de um determinado país. E aqui nós temos as teorias demográficas. São as 3 aqui, malthusianas, onde Thomas Robert Malthus, ele dizia, na época que ele vivia, que essa população estava em crescimento muito acelerado e que a produção de alimento não acompanharia.
que a produção de alimentos seria em ordem, em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, enquanto a população cresceria em progressão geométrica, né, duplicando, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por diante. Então, para ele, a população geraria o problema da fome. Daí ele propunha medidas, né, para diminuir a taxa de natalidade, exterminar a população mais pobre dos países. A teoria neomalthusiana são aí seguidores de Malthus, porém em um período mais recente, né, já é mais contemporâneo, que dizia que a superpopulação é a responsável pela pobreza e problemas sociais, que quanto mais pessoas, mais o Estado tem que gastar com assistência social, e propõe medidas também para diminuir a taxa de natalidade. Enquanto a teoria reformista diz que a pobreza e os problemas sociais são responsáveis pela superpopulação, que resolvendo os problemas sociais ou amenizando, naturalmente as taxas de natalidade diminuirão. Particularmente é o que eu creio, porque se a gente pega os países desenvolvidos com boa qualidade de vida, a taxa de natalidade é muito baixa, né? Uma questão de uma população instruída, com informação, com perspectiva de vida, um trabalho digno, né? Naturalmente as taxas de natalidade caem. Então, são as três aí, de uma forma resumida, né? As três teorias demográficas. E aqui a questão da população absoluta e população relativa. População absoluta, número total de habitantes de um lugar, de um país. População relativa, você já vai pegar ali o número da população absoluta, né? O número total de habitantes e dividir pelo tamanho da área. E o resultado da população relativa desse cálculo determina, então, a densidade demográfica de um lugar. Por exemplo, se é um país, olha o Brasil. O Brasil tem extensão territorial continental enorme. A população é muito grande, só que o país também é. Então, a população não vive aglomerada, né? Tem bastante espaço para todo mundo. Vamos colocar assim para vocês compreenderem. É lógico que a população brasileira, olha só, ela está concentrada aqui no sul, sudeste e litoral, né? Mas o Brasil é muito grande, então quando a gente faz a média do número de habitantes por área, dá uma densidade demográfica baixa, 22 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, olha só o Japão. Tem uma população grande, porém o país é pequeno. Então, a população vive aglomerada. Lá no Japão tem a questão de muitas montanhas. O japonês está aglomerado ali nas áreas costeiras, certo? Então, a densidade demográfica do Japão é muito alta, certo? Então, olha só, tem termos chamado populoso, que é quando um país tem a população absoluta grande, e é um termo povoado, quando a população relativa, quando a densidade demográfica é alta, beleza? Então, olha só, o que é densidade demográfica? Então, corresponde à população relativa, certo? O número de habitantes por quilômetros quadrado. O que significa dizer que um país é bastante populoso? Significa que o país apresenta uma população absoluta elevada. O Brasil, olha só, o Brasil é um país populoso. Somos aí arredondando 200 milhões de brasileiros. Porém, somos pouco povoado, porque a densidade demográfica do Brasil, a média, é pequena, certo? Explique o que o que é um país bastante povoado. Então, é um país no qual a população relativa ou a densidade demográfica é alta. Qual é a importância do censo demográfico? Espera que o aluno relacione o censo à necessidade de conhecer os dados sobre a população para o governo planejar suas atividades. Explique a relação entre os dados de expectativa de vida e as condições de vida da população. O governo se utiliza desses dados para efetuar um planejamento eficiente para a população idosa. Quanto maior a expectativa de vida, maior a necessidade de investimento em saúde em relação a essas pessoas mais velhas, né? Em questão, por exemplo, de acessibilidade. Então, gente, a expectativa de vida, ela diz muito aí sobre as condições sociais de um país.
Quais setores da administração pública o aumento da expectativa de vida pode aumentar? Isso aqui é uma questão. Olha só, inclusive os países europeus, onde a expectativa de vida é alta, né, a qualidade de vida lá é muito boa, tem uma questão aí em relação à previdência, ao pagamento das aposentadorias. O governo gasta bastante dinheiro pagando aposentadorias, porque as pessoas vivem muito tempo. Então, ela se aposenta, né? Ela parou de produzir, mas ela continua recebendo, então, o seu auxílio por muitos anos. Então, é interessante a Previdência, né, e comentários iniciativas de outros países para aumentar a idade de aposentadoria. Então, por esse motivo, eles aumentam, então, a capacidade produtiva, a idade produtiva, né? Antes se aposentava com 60, agora se aposenta com 65, para tentar amenizar aí a questão dos problemas previdenciários. Nós temos, então, um mapa aqui com a densidade demográfica do Brasil em 2010. E vamos lá. Cite 3 unidades da federação com baixa densidade demográfica. Então, é só observar, gente. Quanto mais escurinho aqui, ó, acima de 100, de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. As áreas em branco, né, olha só, tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Pense, né? Então, quais são as unidades da federação com mais baixa densidade demográfica? Olha aqui, Roraima, Amazonas, Pará e o Mato Grosso. São as áreas onde tem menos pessoas por quilômetro quadrado. Cite 3 unidades da federação que apresentam elevadas densidades demográficas. Então, ó, só a gente vir para essa região aqui, ó. Certo? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, né? Olha só aqui, marronzinho também, né? Ceará. Considerando as coordenadas geográficas, as áreas mais povoadas estão em quais longitudes? Então, as áreas mais povoadas estão nas áreas litorâneas. E latitude, então, estão mais afastadas da linha do Equador, né? Então, a linha do Equador está aqui no norte e as áreas mais povoadas aqui sul e sudeste, né? O litoral também, beleza? Uma pessoa que migra pode ser considerada tanto emigrante quanto imigrante. Essa afirmação está correta? Olha só, gente, imigração é o indivíduo, né, que tem aí um movimento migratório, ele se muda. Mas olha só o que é legal você perceber. Uma pessoa, quando ela muda de um país para o outro, ela é ao mesmo tempo imigrante e emigrante. Por quê? Ela é emigrante em relação ao lugar que ela saiu, seu lugar de origem. E ela é imigrante em relação ao país que ela chegou. Um italiano que mora aqui no Brasil, ele aqui no Brasil é imigrante. Lá na Itália, ele é emigrante, certo? Quais são os fatores que podem explicar os deslocamentos pendulares da população? Então, a migração pendular é uma migração diária, ela acontece todos os dias. O cidadão, por exemplo, mora numa região metropolitana, Curitiba, e ele mora ali numa cidade metropolitana, Campo Largo, por exemplo. Ele sai de manhã, trabalha o dia inteiro em Curitiba e volta para a sua cidade, né, na sua casa, no final da tarde, certo? Então, isso é uma migração pendular. Essa pessoa faz isso todos os dias, certo? Quais são as diferenças básicas entre a imigração dos povos africanos e dos demais povos que vieram para o Brasil? Quando os povos africanos vieram para o Brasil, lá no período da colonização, eles vieram numa migração forçada, tá? Eles foram raptados e trazidos para a América e foram escravizados aqui. Então, os demais povos vieram numa migração voluntária, em busca de uma melhor qualidade de vida. Ou mesmo muitos imigrantes europeus também vieram fugindo de perseguições, de guerras, né? Mas no caso dos imigrantes africanos, eles foram raptados e trazidos para cá, né? Nos navios negreiros, e a gente já sabe toda essa história, essa triste história. É possível afirmar que todos os imigrantes europeus se deslocaram espontaneamente? Não, tá? Muitos fugiram de perseguição política, de guerras e de muitos problemas sociais que já, né, que aconteceram na Europa aí por muitos anos.
De acordo com o censo demográfico do IBGE, havia no Brasil, isso em 2010, tá? 190 milhões de habitantes, e sua distribuição pelo território era de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil é um país, é um dos países mais povoados do globo? Não, gente. Povoado é densidade demográfica. O Brasil é pouco povoado. O Brasil é atualmente o quinto país mais populoso do mundo? Verdade, tá? É a quinta maior população absoluta do mundo. A população absoluta do Brasil, em meados dessa década, já ultrapassou a marca de 200 milhões de habitantes, com certeza. A população relativa do Brasil é de cerca de 22 habitantes em cada quilômetro quadrado, distribuídos de forma homogênea pelo território. Tipo assim, eles são distribuídos igualzinho. Pegaram e dividiram ali a população em todo o território brasileiro? Não, né? Nós até temos aquele mapa, olha só, aonde que a população está concentrada, sul, sudeste e litoral, né? Então, ela não é igualmente distribuída, não é falso. As regiões mais populosas do país coincidem com as menos extensas, o norte, centro-oeste, respectivamente? Não, gente, são inclusive ao contrário, né? São regiões menos populosas, menos povoadas do Brasil. A diminuição da longevidade, para a gente, segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 75,5 anos de idade, sendo de 71 para homens e 79 para mulheres. Então, traçaram a média ali. Isso é ocasionado por diversos fatores. A diminuição da longevidade e o aumento da natalidade? Não, né, gente? Aumento da expectativa de vida ou esperança de vida, que corresponde a uma média de estatística de longevidade. Sim. Crescimento econômico do país, o qual possibilitou aos brasileiros mais acesso ao saneamento básico. Com certeza, né? Água tratada, né, faz toda a diferença. Porque a água sem tratamento, ela gera muitas doenças. O aumento da taxa de mortalidade, o qual traz indícios sobre as condições de saúde da população. Não. E o declínio do crescimento vegetativo, não, porque a população brasileira ainda continua crescendo, certo? Então, as verdadeiras aqui são a 2 e a 3, somente. A população do Brasil é resultado das diversas miscigenações. O que é miscigenação? Mistura, certo? Nós temos, assim, a princípio, 3 raças, né? 3 etnias matrizes da população brasileira, que era o indígena, que é o povo nativo daqui, já eram daqui, os europeus que vieram para colonizar e os povos africanos que vieram numa migração forçada e foram escravizados. Então, essa é a nossa base aí da formação da população brasileira. Então, a população indígena, africanos e portugueses e muitos outros imigrantes que vieram depois. Então, nós somos aí uma verdadeira mistura, né? Aqui nós temos 2 pirâmides etárias, cada faixinha dessa conta aí 4 anos, né? Ó, de 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14. Azul, homens, e vermelho, mulheres. Aí a gente vai ver aqui a porcentagem da população. Mas, de uma forma geral, aqui na década de 80 e aqui em 2010. Então, observe a diferença na taxa de natalidade. Olha como nascia mais crianças nesse período do que agora. E também em relação à expectativa de vida. Olha só como a população acima de 50, olha, 60 anos, aumentou, gente. 60 aqui, ó, entra aqui, terceira idade, ó, nessa faixa aqui. Olha aqui a diferença dessa época, olha só, para agora. Então, a expectativa de vida também a gente percebe que aumentou bastante. Considerando as populações jovens, qual era a faixa predominante na década de 80? De 0 a 20 anos. E agora, em 2010, que foi o último censo, tá? Por isso que eles usam essa data de referência. Então, já a população adulta, entre 21 a 60 anos. Ao comparar as 2 primeiras faixas etárias, que é de 4 em 4 anos, de cada pirâmide, o que se pode deduzir a respeito? Que era a taxa de natalidade, né, em relação à taxa de natalidade, que era maior do que é agora em 2010, o que, né, houve uma mudança, é visível aqui, né, a quantidade de crianças. Então, a gente observa aqui, para justificar, né, e que mudança se percebe em relação à população adulta e idosa. Então, foi o que eu mostrei para vocês. A base, ela está mais estreita, ou seja, nascendo menos crianças, e a população
idosa aumentou, adulta e idosa aumentou em relação à década de 80. Então, resumindo, diminuiu a taxa de natalidade e aumentou a expectativa de vida, certo? Aqui, de novo, né, a densidade demográfica do Brasil. E nós temos aqui uma música, então, de Milton Nascimento e do Fernando Brant. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Então, no mapa, a densidade demográfica brasileira, né, de 2010, e descreva de forma resumida como ocorre a concentração da população brasileira nas proximidades do litoral e longe dele. Há uma densidade demográfica muito mais elevada em grande parte das faixas costeiras e em suas proximidades, com várias áreas com mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto na Amazônia e em parte do Centro-Oeste há áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, enquanto nós temos aqui, olha, essa região São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, onde nós temos mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, olha, bem acima da média brasileira, que é 22, nós também temos essas regiões aqui, olha, em branco, que tem, como a gente vê aqui na legenda, ó, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, a gente resume que a população ela é má distribuída no território, certo? Ela está concentrada ali naquelas áreas, enquanto tem áreas que não moram quase ninguém. O que é explicado por vários fatores, tá, gente? Por exemplo, a região amazônica, né? A questão do acesso e várias outras coisas, tá? Mas é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído aí com vocês, com conhecimento, e até a próxima.